Tornar-se absurdamente imune à opinião dos outros é parar de ser escravo invisível do olhar alheio agora. É arrancar da sua mente essa necessidade doentia de aprovação que te faz calar, se esconder, se diminuir e viver pela expectativa dos outros enquanto sua vida escorre pelos dedos. Cada crítica te fere, cada silêncio te tortura, cada olhar te paralisa e você paga com ansiedade, medo, culpa e noites mal dormidas, mas o Buda ensinou um caminho direto para cortar essa raiz de sofrimento, um método simples e brutal baseado em ver a verdade sobre o ego e o apego que te prende à aprovação. E se você continuar vivendo refém da opinião alheia, você vai envelhecer tentando agradar todo mundo e nunca será livre. Então preste atenção, porque o mecanismo que vou revelar, inspirado nos ensinamentos reais do Buda sobre apego, sofrimento e libertação, pode romper essa prisão interna hoje. E se você ficar até o final, você vai sentir o que é não depender mais da validação de ninguém. A raiz do seu sofrimento não é a opinião dos outros, é o seu apego a ela. O Buda ensinou, nas 4 nobres verdades, que existe sofrimento, que ele tem uma causa, que pode cessar e que existe um caminho para isso. A causa do sofrimento, segundo ele, é o apego, o desejo agarrado. Apego é quando sua mente se agarra a algo achando que precisa daquilo para ser feliz. Você se agarra à imagem que quer que os outros tenham de você. Você se agarra ao elogio. Você foge da crítica como se fosse uma ameaça de morte. E então, você sofre. Quando alguém fala mal de você, o que dói não é o som das palavras. O que dói é o pensamento que surge. E se for verdade? E se eu perder valor? Mas o Buda ensinou também sobre anatta, que significa não eu. Ele mostrou que aquilo que você chama de eu é um conjunto de pensamentos, emoções, memórias e sensações que mudam o tempo todo. Se não existe um eu fixo, sólido e permanente, então o que exatamente está sendo atacado? A crítica atinge uma imagem mental, não atinge sua essência. Respira fundo e sente isso. Você está defendendo uma imagem, não a sua vida. O Buda também falou sobre os 8 ventos mundanos: ganho e perda, prazer e dor, elogio e crítica, fama e desprezo. Ele ensinou que esses ventos sopram para todos, para mim, para você, para qualquer pessoa. Quando você vive reagindo a elogio e crítica, como se fossem verdades absolutas, você é como uma folha seca ao vento. Hoje, alguém te elogia e você sobe. Amanhã, alguém te critica e você desaba. Isso não é liberdade, isso é escravidão emocional. Imunidade não é não sentir nada, não é virar pedra, é não ser arrastado. O método budista é simples e poderoso: observar sem se identificar. Quando alguém te critica, em vez de reagir automaticamente, você observa o que surge dentro de você. Aperto no peito, raiva, medo, vergonha. Você observa como se estivesse assistindo uma nuvem passando no céu. O Buda ensinou a prática da atenção plena, que é estar consciente do que surge no corpo e na mente, sem agarrar e sem rejeitar. Você não precisa lutar contra a crítica. Você precisa ver a reação. E quando você vê, algo acontece. A reação perde força, porque o que alimenta o sofrimento é a identificação automática. É acreditar que aquele pensamento é você. Quando você diz "estou humilhado", parece que aquilo define quem você é. Mas se você observa, você percebe. Há uma sensação de humilhação surgindo e passando. Isso muda tudo. Você sai da posição de vítima e entra na posição de consciência. O Buda não prometeu que o mundo seria gentil. Ele ensinou como ser livre no meio do mundo. Imunidade absurda nasce quando você entende impermanência. Impermanência significa que tudo muda. A opinião que hoje te machuca amanhã será esquecida. A pessoa que hoje te critica amanhã estará preocupada com outra coisa. Tudo passa. Quando você realmente entende que elogio e crítica são temporários, você para de construir sua identidade em algo que desaparece. E aqui vem o golpe mais profundo. Você não quer respeito. Você quer segurança. E você tenta encontrar essa segurança no olhar dos outros, mas o Buda mostrou que segurança real não vem de fora. Vem de soltar o apego. Quanto mais você tenta controlar a opinião dos outros, mais ansioso você fica. Quanto mais você aceita que não controla, mais leve você se torna. Existe uma prática direta para isso. Quando alguém te critica, faça 3 passos internos. Primeiro, reconheça a dor sem negar. Segundo, pergunte com honestidade se há algo verdadeiro ali que pode te fazer crescer. Se houver, use. Se não houver, deixe ir. Terceiro,
lembre-se que aquela opinião é uma percepção condicionada pela história, emoções e crenças daquela pessoa. Não é uma sentença divina sobre quem você é. Isso é maturidade espiritual. O Buda ensinou também o caminho do meio, não é buscar aprovação desesperadamente, nem é desafiar o mundo com arrogância. É caminhar firme, sabendo quem você é, sem precisar provar nada. Quando você pratica isso, algo muda na sua postura. Seu olhar fica mais estável, sua fala mais clara, sua presença mais forte. Porque você não está mais implorando por aceitação invisível. A opinião dos outros só tem o poder que você entrega a ela. E por que você entrega esse poder? Porque acredita que precisa ser aceito para existir plenamente. Mas o Buda mostrou que a libertação acontece quando você vê que sua paz não depende das condições externas. Paz não é ausência de crítica. Paz é ausência de apego à crítica. Imagina viver assim. Alguém fala mal de você. Você escuta. Seu coração acelera por um instante. Você observa. Respira. Não reage no impulso. Não se encolhe. Não ataca. Você escolhe. Isso é poder real. E quanto mais você pratica, mais você percebe que muitas críticas dizem mais sobre o outro do que sobre você. Pessoas projetam seus medos, frustrações e inseguranças. O Buda ensinou sobre ignorância, que é não ver a realidade como ela é. Quando alguém fala a partir da ignorância, você não precisa absorver aquilo como verdade absoluta. Imunidade absurda é entender profundamente que você não controla o que os outros pensam, mas controla como responde. E aqui começa algo ainda mais profundo. Se você não é sua reputação, se você não é sua imagem, se você não é o elogio nem a crítica, então quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando não precisa impressionar? O que sobra quando o barulho externo cala? É aqui que a verdadeira liberdade começa a nascer, e quando você encara essa pergunta sem fugir, algo dentro de você começa a se reorganizar, porque talvez o problema nunca tenha sido a opinião dos outros, mas a identidade frágil que você construiu tentando sobreviver a elas. E se essa identidade pode ser vista, ela também pode ser transcendida, e é exatamente aqui que o próximo passo se torna inevitável. E é exatamente aqui que o próximo passo se torna inevitável, porque quando você começa já a enxergar que a dor não está na opinião dos outros, mas no apego que você criou à imagem que quer proteger, algo dentro de você começa a quebrar. E essa quebra dói, mas é uma dor de libertação. É a dor de sair da prisão invisível, da aprovação, é a dor de perceber que você viveu anos tentando ser aceito, tentando ser suficiente para olhos que nunca ficam satisfeitos. E o Buda mostrou que essa busca é infinita quando é feita para fora. Porque o mundo muda, as pessoas mudam, os critérios mudam, e se você baseia seu valor nisso, você vive correndo atrás de algo que nunca se estabiliza. E é por isso que você se sente cansado, drenado, sempre alerta, sempre tentando prever o que vão pensar, sempre editando suas palavras antes de falar, sempre se ajustando para caber, e isso não é viver, isso é sobreviver emocionalmente. O Buda ensinou que o sofrimento nasce do desejo e do apego, e o desejo aqui é claro, você deseja ser visto como certo, inteligente, admirado, forte, interessante, e quando alguém ameaça essa imagem, você sente como se estivesse perdendo algo essencial, mas olha profundamente, né? O que está sendo ameaçado é uma construção mental, uma história que você conta sobre si mesmo. E o Buda apontou que tudo que é construído é impermanente, tudo que depende de condições externas é instável, então se sua autoestima depende da aprovação, ela sempre será frágil. E enquanto você não ver isso com clareza, brutal, continuará reagindo, continuará se defendendo, continuará se explicando demais, continuará tentando convencer o mundo de que você tem valor, quando o verdadeiro movimento é perceber que valor não vem do aplauso. Existe um ponto decisivo em que você para de lutar para ser entendido por todos, e isso não nasce da arrogância, nasce da compreensão, porque o Buda mostrou que cada pessoa vê o mundo através de suas próprias lentes moldadas por experiências, traumas, crenças e ignorância. Então, quando alguém te julga, está julgando a partir do próprio condicionamento, não da verdade absoluta. E se você entende
Isso profundamente, né? A crítica perde o peso dramático que tinha antes, ela vira apenas uma opinião, um ponto de vista limitado, e você deixa de absorver como se fosse uma sentença final sobre quem você é, e nesse momento algo muda na sua postura, você não se encolhe mais, você não se justifica excessivamente, você simplesmente permanece. Permanecer é poder. O Buda falou sobre equanimidade, que é manter equilíbrio interno diante do prazer e da dor, do elogio e da crítica, e isso não é frieza, é maturidade emocional profunda, é a capacidade de sentir sem ser arrastado, de ouvir sem ser destruído, de perceber sem se identificar, e quando você pratica isso, você começa a notar que a opinião dos outros vem como uma onda, mas você já não é mais areia solta, você é rocha firme, você sente o impacto, mas não se desfaz, você escuta, mas não internaliza automaticamente, você filtra com consciência, e isso é um nível de liberdade que poucas pessoas alcançam porque poucas têm coragem de olhar para o próprio apego. E aqui entra algo essencial que o Buda sempre reforçou: autoconhecimento direto, não teoria, não conceito bonito, mas observar a própria mente em ação, perceber o impulso de agradar, o medo de rejeição, a necessidade de aprovação, e não se condenar por isso, mas enxergar com honestidade. Porque quando você enxerga o mecanismo funcionando, ele começa a perder força. É como acender a luz num quarto escuro, o que parecia um monstro vira apenas uma sombra, e muitas das opiniões que te machucam só têm poder porque você as alimenta com medo, com fantasia, com suposições exageradas. Você cria histórias na mente muito maiores do que a realidade. Quantas vezes você sofreu por algo que alguém talvez nem tenha pensado tanto assim? A mente cria narrativas, e o Buda ensinou a ver a mente como mente, não como verdade absoluta. Pensamentos são. Eventos mentais não são fatos eternos, e quando alguém fala algo sobre você, a dor real muitas vezes vem do diálogo interno que você cria depois. Você repete, amplifica, distorce, imagina julgamentos que talvez nem existam, e se você não observa isso, você se tortura sozinho. E a prática budista de atenção plena é exatamente cortar esse ciclo, é ver o pensamento surgir e dizer internamente: isso é apenas um pensamento, não é minha identidade, não é minha essência. Você não é o que dizem sobre você. Você não é nem mesmo o que pensa sobre si mesmo. O Buda apontou que tudo que é composto é impermanente, e isso inclui as opiniões, as imagens, os rótulos, e quando você entende isso não apenas intelectualmente, mas emocionalmente, algo começa a se soltar. Você começa a experimentar uma leveza diferente, você começa a agir mais de acordo com seus valores internos do que com expectativas externas, você começa a falar o que precisa ser falado, mesmo com medo, porque percebe que tentar agradar todos é uma missão impossível, e enquanto você tenta, você abandona a si mesmo. E abandonar a si mesmo dói mais do que qualquer crítica. Existe uma coragem silenciosa que nasce quando você aceita que algumas pessoas não vão gostar de você, não vão entender você, não vão concordar com você, e tudo bem. O Buda nunca ensinou a buscar a aprovação universal, ele ensinou a buscar libertação do sofrimento, e essa libertação exige desapego, exige deixar cair a necessidade de controle, exige aceitar que você não controla as mentes alheias, só controla suas intenções e ações, e quando você alinha sua vida com suas intenções profundas, a opinião externa vira apenas ruído de fundo, não mais o centro da sua existência. Você começa a perceber que o medo da opinião é, na verdade, medo de exclusão, medo de não pertencer, e o Buda mostrou que o apego ao pertencimento também pode gerar sofrimento quando vira dependência, porque você começa a se moldar demais para ser aceito, começa a trair seus próprios valores para não desagradar, começa a silenciar sua verdade para manter a aprovação, e isso cria uma divisão interna, uma luta entre quem você é e quem você tenta parecer ser, e essa luta consome energia, consome paz, consome autenticidade. Imunidade absurda nasce quando você decide que sua paz vale mais do que aplauso. E essa decisão não é confortável no início, porque você foi condicionado a buscar validação desde cedo, a receber elogio como recompensa e crítica como ameaça, mas o Buda ensinou a ver além do condicionamento, a perceber que você pode responder de forma diferente, que você pode ouvir uma crítica sem se destruir, que pode receber um elogio sem se inflar, que pode permanecer centrado no meio
dos extremos, e isso é treino, é prática diária, é lembrar constantemente que sua identidade não depende do que falam. Você não precisa ser perfeito para ser digno. Você não precisa ser admirado para ser inteiro. Você não precisa ser aprovado para existir com força. Quando essa verdade começa a entrar no seu coração, você para de pedir permissão para ser quem é, você para de se explicar para todos, você começa a agir com mais clareza, porque sua referência muda, deixa de ser o olhar externo e passa a ser sua consciência interna, e o Buda sempre trouxe a responsabilidade de volta para dentro. Ele mostrou que o caminho é interno, que a libertação é interna, que o sofrimento nasce e termina dentro da mente. E se o sofrimento nasce na mente, a liberdade também nasce. Então, toda vez que alguém te julgar, em vez de entrar no jogo, lembra do ensinamento do Buda sobre desapego, lembra que aquilo é apenas um som, uma opinião, um ponto de vista condicionado e pergunta a si mesmo: preciso realmente carregar isso comigo? Preciso transformar isso em identidade? Preciso deixar isso definir meu valor? E quando você começa a fazer essas perguntas com sinceridade, você começa a sentir algo diferente, uma força mais estável, menos reativa, mais consciente. E agora presta atenção nisso. Se hoje a opinião dos outros ainda mexe demais com você, isso não é fraqueza, é apenas apego não observado. E apego pode ser visto, pode ser compreendido, pode ser solto. E o Buda mostrou que quando a compreensão é profunda, a libertação acontece naturalmente não como um esforço forçado, mas como consequência da clareza. E clareza é enxergar a realidade como ela é. As opiniões vêm e vão, sua consciência permanece. E quando você começa a viver a partir dessa consciência, algo radical acontece, você não se sente mais pequeno diante do julgamento, você não sente mais necessidade desesperada de provar seu valor. Você começa a andar pelo mundo com uma presença diferente, mais silenciosa, mais firme, mais estável, e as pessoas percebem, porque quem não está implorando por aprovação transmite uma força quase magnética, né? Uma força que nasce do desapego. Mas a pergunta que começa a surgir agora é ainda mais profunda, porque se você realmente soltar a necessidade de agradar, se você realmente deixar de viver em função da opinião alheia, que tipo de decisões você começaria a tomar? Que tipo de verdades você começaria a dizer? Que tipo de vida você finalmente teria coragem de viver quando o medo do julgamento deixasse de comandar seus passos? Que tipo de vida você finalmente teria coragem de viver quando o medo do julgamento deixasse de comandar seus passos? Porque é exatamente aqui que a libertação começa a ficar real. Não como ideia bonita, mas como escolha diária, e essa escolha é simples e brutal. Ou você continua vivendo para ser aceito, ou começa a viver para ser verdadeiro. E o Buda, como autoridade deste canal, nunca ensinou a moldar a alma para caber em expectativas. Ele ensinou a enxergar o apego que prende, e o apego à opinião é um dos mais silenciosos e mais venenosos, porque ele parece normal, parece necessário, parece parte da vida social, mas quando vira dependência, ele vira prisão. E você passa a medir cada palavra, cada gesto, cada decisão com base no possível julgamento externo. Você sente isso no corpo, sente no estômago quando pensa em falar algo que pode desagradar, sente no peito quando imagina alguém desaprovando você, sente na mente quando repete mentalmente cenas de julgamento, e o Buda ensinou a olhar diretamente para essas sensações, não fugir, não anestesiar, não reagir automaticamente, mas observar com clareza. Porque quando você observa, você cria espaço entre o estímulo e a resposta, e nesse espaço nasce a liberdade, e essa liberdade é o que transforma você de alguém reativo em alguém consciente, de alguém controlado por opiniões, em alguém que escolhe como viver. O sofrimento que você sente quando é criticado não vem da crítica em si, mas da história que você constrói depois. A mente começa a imaginar rejeição, exclusão, fracasso, vergonha eterna. E tudo isso é projeção, é medo amplificado. E o Buda mostrou que a mente não treinada cria sofrimento desnecessário, cria fantasmas, cria dramas internos que não correspondem à realidade objetiva. E enquanto você não vê esse mecanismo funcionando, você continua acreditando que a dor vem de fora, quando na verdade grande parte dela nasce da interpretação interna. E quando você entende isso profundamente, algo começa a mudar,
Você percebe que pode ouvir uma opinião sem se fundir com ela, pode escutar uma crítica e avaliar com calma, pode receber um julgamento e não transformá-lo em sentença definitiva sobre quem você é, e isso é força real, não é força de gritar mais alto, é força de permanecer estável por dentro, é força de não ser arrastado, e o Buda ensinou exatamente essa estabilidade interna, essa mente que não se deixa levar pelos extremos. Porque enquanto você vive reagindo, você não está vivendo, você está sendo controlado. Cada pessoa que emite uma opinião vira um botão que pode ser apertado e você responde no automático com medo, com raiva, com ansiedade, e isso mostra que ainda existe apego, apego à imagem, apego à aprovação, apego à identidade construída, e o Buda mostrou que libertação não é destruir o mundo externo, é compreender e soltar o apego interno que cria sofrimento, é cortar a raiz em vez de brigar com as folhas. Imunidade absurda à opinião dos outros não significa indiferença fria, significa clareza profunda, significa saber quem você é, independentemente do que dizem, significa agir de acordo com seus valores mesmo, quando isso não gera aplauso, significa aceitar que não existe controle sobre o pensamento alheio, mas existe responsabilidade sobre sua intenção, e quando você vive a partir da intenção correta, como o Buda ensinou no Nobre Caminho Óctuplo, você começa a alinhar suas ações com sua consciência, e isso gera uma confiança que não depende de validação. Confiança verdadeira nasce do alinhamento interno, não do elogio externo. E quando você começa a experimentar essa confiança, percebe que a necessidade de agradar diminui, você fala com mais autenticidade, você toma decisões com mais firmeza, você para de se explicar excessivamente porque não está mais tentando convencer o mundo do seu valor, você já reconheceu seu valor dentro de si, e essa mudança é silenciosa, mas poderosa, e ela transforma completamente a forma como você caminha no mundo. O Buda ensinou também sobre compaixão, inclusive por si mesmo, e isso é fundamental aqui porque muitas vezes você se julga mais duro do que qualquer pessoa, você internaliza críticas e começa a se atacar mentalmente, começa a repetir frases duras, começa a duvidar da própria capacidade, e essa autocrítica constante é outra forma de apego. Apego à ideia de perfeição, apego à necessidade de nunca errar, e isso gera tensão constante, medo constante, vigilância constante. Mas quando você pratica a compaixão consigo mesmo, você entende que errar faz parte da condição humana, que ser imperfeito é parte da experiência e que a opinião negativa de alguém não define sua essência. E isso não é desculpa para negligência, é maturidade para aprender sem se destruir, é capacidade de crescer sem se odiar. E quando você alcança esse ponto, a opinião externa perde ainda mais força, porque você já não está em guerra consigo mesmo. A opinião dos outros só machuca profundamente quando encontra insegurança interna não resolvida. E essa é a verdade que poucos querem encarar, porque é mais fácil culpar o mundo do que olhar para dentro. Mas o Buda ela sempre trouxe o foco para dentro, sempre apontou que o caminho é interno, que a raiz do sofrimento está na mente e que a libertação também está ali. Então, toda vez que uma opinião te abala, pergunte com honestidade: o que isso tocou dentro de mim? Qual medo foi ativado? Qual apego foi ameaçado? E ao fazer isso, você transforma cada crítica em oportunidade de autoconhecimento. Isso muda o jogo completamente. Você deixa de ser vítima da opinião e passa a usar a opinião como espelho para crescer, sem perder sua estabilidade, sem se anular, sem se diminuir. E essa postura cria uma força silenciosa que as pessoas sentem, porque quem não vive implorando por aprovação transmite segurança, transmite coerência, transmite presença. E essa presença é resultado direto de desapego, resultado direto de compreensão profunda. E quanto mais você pratica isso, mais percebe que a maior prisão nunca foi a opinião dos outros, foi o medo que você criou em torno dela. Foi a história de que você precisa ser aceito por todos para ter valor, foi a crença de que rejeição significa fracasso. E o Buda desmontou essas ilusões ao mostrar que tudo que depende de condições externas é instável, e construir identidade sobre algo instável é a receita certa para sofrimento. Imunidade absurda nasce quando você aceita que algumas pessoas vão discordar, algumas vão criticar, algumas não vão gostar, e isso não é tragédia, é diversidade de perspectivas, é parte natural da vida humana.
E quando você aceita isso de verdade, o peso emocional diminui drasticamente. Você para de lutar contra algo inevitável e começa a investir energia em algo transformador, sua própria consciência. E aqui está o ponto mais intenso de todos. Se você não é a opinião dos outros, se você não é sua reputação, se você não é o que falam sobre você, então o que realmente é você? O que permanece quando o barulho externo se cala? O que sobra? Quando você para de tentar agradar? Essa pergunta é profunda, e o Buda dedicou toda a sua vida a investigar essa realidade, a investigar a natureza do eu, a investigar o que é permanente e o que é ilusório. E quando você começa a investigar isso dentro de si, algo começa a se reorganizar, porque você percebe que a identidade que tenta proteger é fluida, mutável, construída, e que sua consciência é maior do que qualquer rótulo, maior do que qualquer julgamento, maior do que qualquer comentário, e essa percepção traz uma liberdade que não depende de circunstância externa. Imagine acordar um dia e perceber que não precisa mais medir cada palavra com medo de julgamento, que não precisa mais revisar mentalmente cada interação, que não precisa mais carregar o peso da possível desaprovação. Imagine viver com essa leveza, com essa estabilidade, com essa firmeza interna. Isso não é fantasia, é resultado de prática, é resultado de compreensão, é resultado de aplicar os ensinamentos do Buda na vida real. Mas isso exige coragem. Coragem para soltar a necessidade de ser sempre bem visto. Coragem para aceitar que não controla o pensamento alheio. Coragem para sustentar sua verdade mesmo quando ela não gera aplauso. E quanto mais você desenvolve essa coragem, mais percebe que a opinião dos outros perde o poder de te definir, perde o poder de te paralisar, perde o poder de te controlar, e então surge uma nova pergunta que começa a ecoar dentro de você. Uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você vive daqui para frente. Se a sua paz não depende mais da opinião de ninguém, o que você faria? Diferente a partir de hoje, quais escolhas você teria coragem de assumir? Quais limites você finalmente colocaria? Quais verdades você deixaria de engolir? Se tudo isso fez sentido para você, então pare de apenas concordar e comece a praticar. A partir de hoje, observe cada reação sua diante de uma crítica. Observe o apego, observe o medo e solte. Esse é o método. Simples, profundo, libertador. Se este ensinamento abriu seus olhos, inscreva-se agora no canal para aprofundar ainda mais nos ensinamentos reais do Buda aplicados à vida moderna. Deixe seu like para que mais pessoas aprendam a se libertar da escravidão emocional da aprovação. Comente abaixo: eu escolho ser livre. E compartilhe este vídeo com alguém que vive refém da opinião dos outros,